Olá amigos, vamos à nossa análise de fechamento do pregão dessa quarta-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente aí dentro do canal e ficar antenado, principalmente aí na questão do conteúdo novo. Lembre-se de aproveitar muito o conteúdo de aprendizado existente no canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, mini índice mini dólar, depois PTR4 vale 3, GGBR4, ALSEO 3, Unip 6, JBSS 3, VIA 3, AMER 3, CSNA 3, LWSA 3, JPMC 34, BDR do JP Morgan. Então, antes de dar início aqui, só para lembrar, Kaique ficou falando que a minha análise, quando eu só faço análise quando o Ibovespa cai, ó, análise boa, o Ibovespa subiu 1,26%. Tá aí, Kaique. Agora vai falar o quê? Eu não faço análise aí quando o Ibovespa sobe. Né? Que eu sou pé frio, né? Até os comentários lá. Brincadeira à parte, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha aqui nessa análise de fechamento. Se ela for útil para você de alguma forma, compartilhe também com seu amigo, com seu familiar. Agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui falando, deixa eu só tirar essa lista daqui, pronto, falando do Ibovespa, que fechou realmente muito bem, quase 1,3% de alta, em cima de zona importante de resistência. O Ibov anulou a formação ali de um topo, já criou-se uma expectativa de se ter algo mais aqui para cima, por exemplo, a expectativa de se poder ter algo aqui mais umas duas novas máximas, ainda tem essa chance aqui, apesar da correção pequena que fez desse movimento de subida, mas o Ibov segue confirmando o que foi comentado no radar da semana e o que vem sendo comentado, principalmente eu até coloquei um vídeo aqui no meu perfil no Instagram, aqui no Dalto Vieira, você vê lá, você vai ter um vídeo de aprendizado que eu falo do cenário do Ibovespa e as estratégias em cima disso. Então o Ibov segue apontando realmente com mais força por parte dos compradores nesse momento. Um teto importante, se a gente olhar para o gráfico semanal, primeiramente é essa região dos 108 mil pontos, desafio. Mas o mais significativo ali, pensando num prazo um pouquinho mais longo, fica por volta dos 110 mil pontos. Até essa máxima aqui, ó. Lembrando que se o Ibovespa conseguir superar o 109.492, que é a máxima desse topo aqui no gráfico semanal, isso muda a tendência de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal, para alta. Aí já também, logicamente, estaremos dentro de uma tendência mais de alta dentro do gráfico diário. Então, nesse momento, viés de alta aí no curto prazo para o Ibov. Seguindo para os futuros, no mini índice, dia também aí bem positivo. Deixa eu só ver se a questão do ajuste está ok aqui. Tá ok. Dia bem positivo, fechamento aí vindo aqui para cima do gap de baixa ali para trás, lá para a faixa lá do 108.495. Mas olhando principalmente para o intraday e para o próximo pregão, um gráfico de 60 minutos, dá para perceber o quê? Muita força compradora, alinhado muito mais para a ponta compradora, gera que a curta já tem uma boa parte de uma correção, de um forte movimento de subida. Então ficar atento no próximo pregão para gerou o sinal de fundo, quebrou essa sequência aqui de máximas descendentes no gráfico de 60 minutos, foca de novo em compra de fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, seria mais positivo esse cenário. Abriu caindo, ficar um pouco atento na questão de venda. Atento ainda ficar interessado em venda de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Não optaria muito por pivô de baixo não. Por quê? Porque pode estar no final de uma movimentação para baixo aqui para iniciar um movimento de subida. Então não exigiria tanto para baixo. Mas é lógico que olhando para um gráfico de 10 ou 5 minutos, se abrir caindo e continuar gerando topo descendente para baixo de um nível de resistência, como por exemplo ali, topo descendente para baixo dos 108.705, continua fazendo venda. Abriu subindo aqui, passou a gerar principalmente fundo ascendente aí, ou para cima da região de 108.890 a 108.935, fica muito mais para compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta acima desse nível, que significaria dizer um sinal de fundo lá no gráfico de 60 minutos. Seguindo aqui para falar do dólar, o dólar no dia de hoje pancadaço para baixo, o dólar fez um sinal de fundo, chegou ontem na zona de resistência, que é essa região de fundo anterior, o mercado sentiu essa região, deixou uma sombra superior, gráfico de 60 minutos já abriu com gap de baixa, revertendo um grande candle de alta, que não foi muito para cima dele,
E isso significa dizer, na hora que perde essa mínima aqui, o mercado fica muito mais para focar em venda. Venda mesmo, topo descendente, pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. E olha que foi o pregão inteiro e continua dessa forma, continua ainda caindo. Mas vai ficando um pouco mais o que? Esticado para baixo, um movimento mais longo para baixo. Então, para venda, eu só olharia um pouco mais para a questão de aguardar realmente um movimento subido e topo descendente mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Então, esse seria o foco maior no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de baixo eu evitaria. Abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente para cima da média móvel 3 períodos no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais fácil buscar a operação de compra. Fundo ascendente ou até mesmo pivô de alto, mas também ficaria um pouco mais propenso a fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações PTR4 pregão de hoje gerou um candle de reversão, chamado de engolfo de baixa. A perda da mínima desse candle, aí sim aumenta muito mais a probabilidade de se ter um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço. Mas é um indício de quebra de expectativa desse movimento ainda persistir para cima. Só que não tem sinal de baixa ainda. Eu vou botar até no gráfico de 60 minutos, ou seja, abre o próximo pregão subindo, já gerando um bom fechamento na primeira hora de pregão ali para cima, num patamar em torno aí de uns R$ 31,75, é uma região aqui mais testada, fica muito mais para se buscar operação de compra, ainda até pelo G60. No gráfico diário, ou seja, a perda dessa mínima para quem está comprado seria um dos sinais de saída, falando de operação de swing trade. E para voltar à compra, aguarda uma correção maior, falando de operação de swing trade, aguarda uma correção um pouquinho maior em PTR4. Dalton, mas eu queria comprar, o ativo rompeu máxima histórica, dá para fazer compra? Dá, por uma periodicidade maior, gráfico semanal. Você pode ainda optar, se não, vou optar por, se eu recuar no gráfico diário, eu vou fazer uma compra que é pelo semanal, em termos de condução, para ficar ali mais umas 2 a 10 semanas posicionado no ativo. Aqui pelo gráfico diário, se eu abro aqui aguardando um sinal de alta para entrada, eu estou pensando em ficar 3 a 10 pregões posicionado, que é o swing trade. No gráfico semanal fica mais um position trade. Então, nesse momento, ativo sinal de baixa, que é uma mudança de movimento de subida para um movimento de queda, mas para confirmar isso, aumenta a chance dessa confirmação se perder a mínima pregão de hoje, se oscilar amanhã, na quinta-feira, ou nesta quinta-feira, oscilar para baixo dos R$ 31,44. Na Vale 3, o dia de hoje foi um dia de gap de alta de 2,2%. A ação tinha gerado já um pivôzinho de alta no pregão passado e hoje abriu com baita gap de alta. Entro comprando aqui? Não, porque o movimento já basicamente aconteceu, não que não vá mais longe. Olhando ali para a resistência pelo gráfico semanal, essa região é válida até o fechamento da semana, 88,37 até os 89,33, uma faixa aí, na verdade de R$1 ali, essa região aqui assim, ó. Lá para trás era um topo, que aqui deu uma pequena parada como se fosse uma antiga resistência funcionando como suporte, e agora é um ponto que pode funcionar como resistência, considerando que já tem um movimento mais longo aqui no gráfico semanal para cima. Mas o ativo está em tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico diário, então está alinhado para cima no curtíssimo a curto prazo e no curto a médio prazo. Mensal também é em tendência de alta, ativo totalmente alinhado para cima. Mas para abrir nova compra de swing trade com a melhor relação risco-retorno, eu daria preferência por uma entrada mais próxima possível da média móvel de 13 períodos. Suporte mais próximo, região do gap de hoje, 86,88 a 86,31, suporte mais próximo, que aí contempla essa máxima desse topo aqui, que é a chamada mudança de polaridade, a resistência em 86,58, podendo funcionar agora como um suporte. Então, de maneira geral, para quem está comprado, dá para permanecer comprado colocando stop ou abaixo dessa máxima, ou abaixo desse fechamento, stop de proteção de lucro. Se quiser um stop mais curto ainda, abaixo da mínima desse candle. Eu aguardaria mais um candle para depois mudar esse stop aqui desse ponto ou desse ponto aqui para baixo da mínima do candle dessa quinta-feira. O próximo ativo a ser falado é GGBR4, que a gente está com a compra em aberto, já comentado no último pregão, compra que foi aberta aqui, ela subiu bem no pregão de hoje 1,54%, mas não conseguiu fechar acima do topo anterior, mas segue dentro agora de uma tendência ali de alta, já vinha numa tendência de alta, está dentro dessa tendência de alta, não mudaria o stop da operação, ainda não tem nenhuma mudança de stop da operação, aguardando aí pelo menos mais um candle para fazer qualquer tipo, se eu quisesse encurtar o stop, tá? A gente evita fazer essa mudança, aguardando ou batendo no objetivo ou no stop da operação, seguimos posicionados na ponta compradora em cima de GBR4. Está tudo aqui disponível dentro do aplicativo DV Invest lá, os valores da entrada, objetivo, está tudo certinho lá dentro. A LSO3 foi hoje bastante contra a nossa operação aí de venda, lembrando o stop dessa operação na faixa dos R$ 20,37, hoje ela bateu em 20,26. Desculpa. Então não acionou ainda o stop, mas
tá com uma cara aqui de poder acionar, porque ela já meio que anulou essa expectativa de queda quando ela vai e supera a máxima disso aqui tudo. Então fica uma chance um pouquinho maior de poder bater lá nos 20,37, enfim. A gente já teve umas 4 ou 5 operações consecutivas aí de ganho na ponta vendedora. E aquela questão, vão ter operações que vão dar errado, isso é fato, mas operando preferencialmente a favor da tendência do preço. E aqui ela meio que anula essa questão da tendência de baixa, criando uma nova tendência aí mais de alta com essa oscilação, apesar de ter perdido força no fechamento. Mas não tem nenhuma mudança em relação ao stop dessa operação, tá? Continua no stop original. O NIP 6... a ação que a gente segue na ponta vendedora, superou a máxima pregão anterior, não tem nenhuma mudança também em relação ao stop, seguimos na ponta vendedora no papel, então nenhuma mudança ainda, seguimos aí tentando pegar algum movimento um pouquinho maior para baixo aqui no papel. A MER3 não, JBSS3, que terminou o pregão de hoje ali com um candle mais de indefinição, no 0 a 0, enfim, tem uma resistência muito próxima, se fosse arriscar alguma compra, a superação da máxima desse candle sendo um pouquinho mais agressivo, stop fica aqui ou aqui embaixo, sabendo que a relação risco-retorno é basicamente de 1 para 1 para uma zona de resistência importante. É a primeira forma de tentar pegar algo maior para cima. A segunda forma é aguardar sinalizações de alta já acima dessa região aqui. Tentando sendo mais criterioso, seria essa forma. Um pouquinho mais agressivo. Essa primeira forma que acabei de mencionar, na superação dos 37,15, stop ou para baixo dos 36,33 ou mesmo abaixo do fundo lá completo, que seria um fundo, né, em R$ 36,17 aqui embaixo. Ou aqui, ou aqui. Então, ativo que está dentro da tendência, na minha opinião, um pouco mais para uma indefinição. Até olhando para o gráfico semanal, é isso aqui, ó. É uma lateralização. Vê aqui, respeitou basicamente o topo anterior, está aqui de lado, acima da média, ainda o viés é maior de alta, pensando no prazo mais longo. Então, é o que pode acontecer aqui no gráfico diário, é algo para cima. Depois de JBSS3, via 3, que hoje teve um pregão bom, alta e boa de 6,67%, e é interessante, até comentei dentro do meu perfil no Instagram falando dessa ação. Se fosse para arriscar alguma operação de compra, uma das primeiras formas seria rompimento dessa máxima. Ela fez mais uma máxima descendente, então aqui compra contra a tendência seria uma das primeiras formas com stop aqui. Então quem já abriu compra no papel contra a tendência, comprar no curto prazo, coloca o stop ali na faixa dos 3,74, que é abaixo da mínima do pregão de terça-feira. Então a expectativa é de se ter algo maior para cima, sabendo que vai ter desafio primeiramente ali na média móvel 13 períodos na faixa dos 4,18, depois a região de 4,40, 4,50 seria o próximo nível de resistência em termos de fundo anterior. Posso pegar também aqui os números do Fibonacci para verificar os pontos de retração, ou seja, 4,29 é um primeiro ponto e o outro que vai coincidir com a região aqui desse fundo anterior, 4,47, retração de 38,2% de tudo que caiu e retração de 50%, de metade do que caiu aqui seria essa retração, ou seja, de tudo que caiu ela retraindo aqui 50%. São os níveis aí de resistência para esse ativo. Da auto compra aí agora, você tem um stop um pouquinho mais longo agora, que aí a relação risco-retorno fica um pouquinho pior, ou seja, essa distância aqui, para gerar uma melhor relação risco-retorno, o objetivo tem que ficar lá por volta dos 4,50, 4,47, que é a retração de 50% de tudo que caiu. Seguindo aqui, lembrando também que é uma operação contra a tendência de todos os prazos operacionais, não mudou essa tendência ainda. O movimento que ela abriu aqui é um movimento de alta, mas a tendência, que é o cenário como um todo do ativo, ainda continua alinhado para baixo em diário, semanal e mensal. O que significa dizer com isso que não esperar algo tão forte para cima. É lógico que em algum momento vai vir essa mudança de tendência, mas a gente monta estratégia do que acontece em média. Tá? É fato que o tamanho do movimento de baixo no gráfico semanal desse ativo e a forma como caiu aqui por último no gráfico diário vai aumentando a chance de poder ter esse movimento. Aumenta-se um pouco mais, né? A MER3, ativo que fechou muito bem o pregão de hoje, com alta de 9,9%, gerando ali vamos pegar de forma resumida, um pivô maior. Poderia dizer aqui também que aqui ela fez uma tendência de alta, mas ela anulou essa tendência de alta e quando ela rompe tudo aqui para cima, ela retoma essa tendência de alta também de curto prazo, gráfico diário. Olhando para o semanal, ela faz também algo também de mudança de tendência, que é um W, né? Um fundo duplo, praticamente um W, um fundo duplo, um pivô de alta. O ideal é que ela consiga fechar a semana aí para cima dos 32,78, que é essa máxima aqui, seria algo bom. Quem já está comprado,
dá para trabalhar com stop aqui e ir reposicionando stop a cada nova mínima ascendente, stop de proteção de lucro. Quem fez compra também de rompimento, também trabalharia com stop aqui. Quem não abriu compra, comprar o ativo nesse ponto aqui, só se for olhando um pouco mais para o gráfico semanal, tentar pegar ali mais umas 2 a 10 semanas ali, mais um movimento lá para cima, com stop aqui embaixo, movimento lá para a zona de resistência em torno ali dos 37,45, até mesmo o patamar dos R$ 40,39 seria o ponto mais alto de resistência. Para swing trade, para o gráfico diário, devido a esse movimento ter saído daqui para cá, eu aguardaria algum processo de correção no tempo, movimento lateral, ou no preço para buscar alguma compra, e melhor ainda se ela acontecesse ali já para cima no patamar em torno dos 31,30, essa região aqui assim inteira. Não viesse muito para baixo essa região, ou seja, não precisa que não volte a perder a mínima desse candle, que é o que representa o rompimento, uma força de compradores e rompimento na região importante. Então é interessante que essa mínima aqui seja respeitada aí nos próximos pregões, para demonstrar que ainda os compradores estão no controle da situação, falando de curto prazo. CSNA3 terminou o pregão bem, com alta de 2,64%, uma tendência de alta definida, assim como aconteceu em Vale 3, que é do setor de mineração, siderurgia, né? Então a gente tem siderurgia que CSNA3 pivô de alta, a gente teve GGBR4 também fazendo a mesma coisa. A tendência de alta, de curto prazo, gerou também uma das oportunidades de entrada, bateu na região de suporte, superou a máxima que no anterior, um golfo de alta e já abriu subindo. Quem está comprado, mantém a compra. Quem entrou comprando esse rompimento, trabalha com stop pelo menos abaixo do fechamento do pregão de ontem, que é o pregão de terça-feira, em 25,78. O stop pode ficar aqui. Se quiser botar um stop mais bem protegido, vai ficar aqui embaixo, só que vai ficar com stop longo, né? E aí é basicamente uma operação para ficar mais tempo, no sentido de projetar esse risco, vai ficar mais tempo posicionado. Projetar o tamanho aqui desse risco a partir do seu preço de compra e preferencialmente buscando uma relação risco-retorno melhor do que o risco que você está correndo, né? Ou seja, 1,5 ou 2 vezes o risco que você está correndo. Então o ideal seria o stop aqui assim. Ativo, só para mencionar em termos de resistência, né, no gráfico semanal, qual seria a resistência mais relevante para o papel nesse processo de subida? Aqui, na minha opinião, é esse patamar que eu acabei de traçar aqui, que vai ficar ali em torno dos R$ 29,00, número redondo. Se eu pego também aqui, vou usar o Fibonacci em cima de uma projeção de alta desse pivô que foi montado, tem duas projeções. Tem essa aqui alternada, que é a primeira projeção 27,25, e a outra que seria até mais palpável, né, de buscar, 28,86, sabendo que vai ter justamente essa região aqui de resistência. No gráfico diário, uma resistência aí na faixa dos 27,28 a 27,43. Acima disso, outra região mais testada que já seria na projeção de 100%, perto dos 28,86. E a projeção clássica, que seria 61,8% desse movimento de subida projetado a partir dos 26,55, por volta dos 29,14. Então, 28,86 a 29,14 é uma região importante ali que pode trazer uma projeção de alta para quem está comprado, mas é lógico que monitorar aí o decorrer dessa nova tendência de alta, desenrolar dessa nova tendência de alta de curto prazo, gráfico diário, e também do gráfico semanal que ela fez na semana passada. Um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Então, ativa aí com viés de alta em duas periodicidades aí mais curtas, e lembrando que o prazo mais longo também é aponta bem para cima. LWSA3, que venceu aí a votação no meu perfil no Instagram, fez também um candle ali parecido com o da Via 3, depois de um longo movimento de baixa. Ela já tinha tentado subir aqui, não tinha gerado um candle de força, só que aqui ela gera um candle de força matando um candle de força dos vendedores, candle de força dos compradores, branco, e o candle de força dos vendedores, um preto. Então isso aqui cria realmente uma probabilidade maior de ter algo para cima. Dalton, vou arriscar alguma coisa aqui. É possível? É possível, só que você está arriscando contra a tendência de todos os prazos operacionais, você tem um risco maior. O que você faz com isso? Mas eu quero arriscar, então bota menos capital. Porque se der errado, você está com menos capital, você vai botar o stop aqui embaixo. E se der certo, se ela resolver ganhar força para devolver todo esse movimento de baixa aqui anterior, você pelo menos já teve algum capital ali e conseguiu obter um bom retorno. Então o stop ficaria ali na faixa 7,66, sinalização de fundo descendente, apontando para poder vir a testar ali, se aproximar da média. O que é que aborta isso? É justamente onde botou o stop. Oscilou abaixo de 7,67, aborta essa característica igual aqui. Ó. Você foi lá, comprou, perdeu essa mínima que você pula fora. Aí voltou aqui, você superou essa máxima, que superou de novo, você quer comprar de novo? Compra aqui, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Então, não, eu fiquei comprado, não quis sair, o papel veio aqui embaixo, então eu continuo comprado, estou no prejuízo. Então,
é importante ter gestão de risco em toda operação que se abrir, seja a favor ou contra a tendência, principalmente contra a tendência. Resistências mais próximas. Olhando aqui para um gráfico semanal, só lá no fundo anterior, na região aí eu teria que pegar também aqui, ó. Pego aqui o Fibonacci, nesse último movimento de baixo, vem até essa mínima. Eu teria resistência ali na faixa, primeiramente, número redondo dos R$10 e depois R$10,03, 38,2% de retração. Acima disso, mais perto dos R$11, um pouco acima dos R$11, e o fundo anterior em R$11,34. São as resistências mais relevantes pelo gráfico semanal, que vai ser algo parecido com o gráfico diário. E aqui tem a média móvel 3 períodos em 9,66, antes dos R$10. É isso. Tem mais um aqui que é BDR, né? GPMC34. Já tinha comentado o papel depois da pancadaça para baixo, ou seja, isso aqui retomava a tendência de baixa, então o ativo ficava muito mais para operação na ponta vendedora, ganhou muita força para baixo e já vai atingindo um nível de suporte importante. Só para mencionar que no gráfico semanal e no gráfico diário a tendência é de baixa nesse papel. Então, para abrir compra aqui, não vejo possibilidade de abrir compra nesse papel de cara, a não ser que gere algum perda de força na queda, como aconteceu em Via 3, por exemplo, que é nos menores, aí vai lá e supera a máxima que é na anterior, para arriscar uma compra contra a tendência, tentando pegar um retorno do preço para essa região de fundo anterior ou média móvel exponencial 3 períodos, sabendo que é um risco maior. Mas como está dentro de um suporte mais importante pelo semanal, ponto mais baixo desse fundo, R$ 80,11, abaixo disso, suporte em R$ 78,65. É isso então, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.